Tá gravando? Tá, mas qual que é o tema mesmo? O quê? Qual que é o tema? Não, então, cara... Trabalhar em casal? Pô, tava lendo lá, aí, pô... Lembrei de umas discussões que eu tive, velho, com a minha esposa. Tinha um tema lá que era... Como ter saúde no relacionamento pessoal e profissional, sendo que você trabalha com a esposa. É complicado, né, Wagner? Cara, esse é um tema muito bom, muito legal. E eu vou contar isso em duas partes. Primeiro vou falar, vou falar daquilo que a gente tem que fazer. E depois eu vou contar da minha experiência com isso. Legal? Beleza. Então vamos lá. O importante nessa história, Thiago, é assim. A gente tem que ter maturidade de entender que são três pessoas. Eu tenho o marido, que é uma pessoa física, eu tenho uma esposa, que é outra pessoa física, e eu tenho a empresa, que é uma pessoa jurídica. As três pessoas têm que ter ações e atribuições completamente diferentes, ok? A empresa, que é a pessoa jurídica, tem necessidade de venda, necessidade de controle, tem uma porção de coisa, tá certo? Não tem mais como a gente gerenciar uma empresa hoje sem ter gestão corporativa, não tem mais. Esse é o grande dano hoje, o que está matando as empresas, que todo mundo diz que é falta de venda, o caramba, cara, não é isso. Mas o que é a gestão corporativa de então, uma forma simples? É para você entender de uma maneira muito simples o que a empresa precisa de, no mínimo, ser feito. De ter um mínimo de controle financeiro, tá certo? Já fizemos vários vídeos sobre isso. De ter o mínimo de planejamento comercial para você ter uma agressividade comercial, não adianta esperar o cliente vir. De você ter um mínimo de gestão sobre sua equipe. Ter uma política de retenção, uma política de você buscar novos talentos, de você valorizar os que tem. Cara, se a gente tiver esses três, só esses três, já representa 80% do que você precisa numa pequena empresa. Mas quando você não tem nenhuma dessas, é a hora que dá problema entre marido e mulher. Por quê? Porque o bom da empresa familiar é que a gente tem um grau de confiança muito grande, ok? E numa empresa é importante ter isso, para a empresa é legal ter isso. Mas você precisa entender que a primeira coisa que eu preciso fazer como marido e mulher é dividir as atribuições. Dentro do programa nosso lá, da plataforma Azul de Novo, da metodologia, uma das primeiras coisas que a gente faz é separar as atribuições entre a empresa familiar. Às vezes tem marido, mulher, tem um filho, tem um sobrinho, tudo isso é família. Mas entre marido e mulher, como a intimidade é muito forte, tem que ter isso separado. Toda empresa precisa de um diretor comercial, um diretor administrativo financeiro e um diretor operacional. Toda empresa tem isso. Mas Wagner, cara, eu sou sozinho. Então você é o diretor dessas três coisas. Você vai ter atribuições administrativas e financeiras, vai ter atribuições comerciais. É eu e a minha mulher. Então vocês vão separar isso. E aí vem um lance que é muito importante. Primeiro tem que separar aquilo que a empresa precisa e não aquilo que você quer fazer. Ah, não, eu gosto só de fazer isso. Cara, não dá para fazer só o que gosta de fazer. Eu tenho uma empresa, lembra que eu falei lá no início que a empresa tem necessidades. Então eu preciso atender essas necessidades, gostando ou não. Divide isso. Divide entre os dois quem que vai ficar com a parte comercial e quem que vai ficar com a parte operacional, administrativa e financeira, se for marido e mulher. Se tiver um filho, divide. Ah, Wagner, mas é pouco trabalho para todo mundo. Não, cara, é muito trabalho para todo mundo. Só que, como é que eu faço hoje? Eu não faço aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque não dá tempo. Porque eu resolvi abraçar tudo. Então, entre marido e mulher, o que eu preciso fazer? Separar as atribuições. Escreve essas atribuições. Lá no Azul de Novo, a gente tem um modelo, um formulário, que a gente sugere as atribuições de cada um. Sugere. Mas é o casal que vai definir aquilo que a empresa precisa. Olha, eu vou fazer isso e isso. Definiu? Cara, agora tem que ter um momento de respeito. Por que é o difícil? Porque o grande problema é que a pessoa quer, por exemplo, olha, nós dividimos, eu estou com a minha esposa lá, nós dividimos, beleza. Eu vou fazer a parte comercial. Então tá bom, eu vou fazer a parte comercial dentro daquilo que a empresa precisa, vocês em sociedade vão definir o que a empresa precisa,
que é o objetivo que a gente quer atingir. Agora, quem vai escolher o caminho para fazer isso e o modo de fazer, sou eu que sou o diretor comercial. Porque o grande problema que começa a dar problema é assim, você vai ser o diretor comercial, só que eu quero que você faça do meu jeito e não deixo você fazer do seu jeito. Isso aí, cara, me lembra até... cara, fazia isso muito com a minha esposa. Pô, a gente teve empresa que foi muito bem, cara, por uns 3 anos. E ela falava, cara, você não me deixa fazer as coisas, velho. Você fala pra fazer, aí quando eu começo a fazer de um jeito, você fala, não, faz de tal jeito. Eu era muito vazio. E é isso que mata o relacionamento. Quando você tem... Mas, pô, não morreu não. Não. O que mata, o que dá muita confusão dentro da empresa é que você não deixa, você não respeita a pessoa. É como se a outra pessoa não tivesse a competência. Exatamente. Ah, mas eu faço isso porque eu quero ajudar. Eu sei que você quer ajudar. Mas, cara, se tiver que errar, cara, erra junto, deixa ela fazer, porque ela vai aprender ou ele vai aprender. Qual que é o importante nisso? Já que existe uma maneira de respeito que cada um vai fazer no seu jeito, lembra, os dois definiram o objetivo, ok? Então pronto. Então, eu tenho, por exemplo, que ter uma meta de venda e nesse mês eu tenho que vender R$78 mil. Decidiram. Beleza. Primeira semana eu estou fazendo do meu jeito. Discutimos, fizemos, conversamos. Agora executa. O plano de ação é seu. Eu vou respeitar, porque eu vou cuidar de outra coisa. Então tá bom. Cara, o legal para diminuir esses atritos é toda segunda-feira faz uma reunião na segunda-feira de manhã e avalia os resultados. Cara, não avalia o modo de ser feito, avalia o resultado. Ah, era para vender R$78 mil em um mês. Estou dando um exemplo. Cara, já venceu 3 semanas e nós vendemos 23. Cara, não vou conseguir bater a meta. Se em 3 semanas eu vendi 23, a não ser que aconteça uma mágica, eu não vou cumprir a meta. Então, a outra pessoa precisa entender que os resultados não estão dando certo. Então, o modo que você está fazendo não está gerando o resultado necessário. Vamos discutir uma outra maneira? Ixi, mas aí é que... Cara, mas aí... Tudo, né? Então, uma pessoa tem que entender que não existe um modo perfeito de ser feito. Existe um modo que gera o resultado esperado ou que não gera. Eu posso chegar aqui e querer chegar nesse lugar. Só que eu posso fazer por esse caminho e você pode fazer por esse. Os dois vão chegar no mesmo lugar. Agora, se chegou no mesmo lugar, eu posso dizer o seguinte, deu certo. Que se dane se foi do seu jeito ou do meu jeito. Chegamos no meu lugar. O problema é quando não chega, e aí tipo, eu falei que não ia dar certo. Isso, aí tem que ter a maturidade de sentar toda segunda-feira e falar o seguinte, cara, a gente não está conseguindo chegar. Qual é a proposta que a gente tem para melhorar? E é legal a gente fazer isso, porque teve uma reunião no final do mês para traçar as metas e objetivos do mês seguinte. Reúne com a equipe. Essa reunião comporta você chamar os gerentes, as pessoas envolvidas, para cada um dar uma sugestão, porque está todo mundo no mesmo barco. Por que é importante fazer segunda-feira? Pô, Wagner, não dá tempo. Tem que fazer. Porque se eu deixar o tempo muito grande, vai acumular muito problema. E aí, cara, qualquer coisa que você falar para mim já virou uma crítica. Então, em uma semana, eu vou ter muitos problemas. E aí, a pessoa que escolheu um caminho errado, não é que escolheu o caminho errado, escolheu um caminho e esse caminho não está dando certo, tem que ter a cabeça... Ninguém tem bola de cristal. Lógico. Tem que ter a cabeça necessária para quê? Para descobrir onde está o erro, e isso junto com os funcionários você tem muito mais competência para isso, e corrigir. Essas reuniões de segunda-feira não é para criticar ninguém, é para corrigir uma rota. Você traçou um ponto daqui para cá. De vez em quando você está aqui, está indo certo. De repente você saiu do rumo. Aí na segunda-feira você percebe e traça ações para voltar para o rumo. Então são reuniões de correção de direcionamento. Isso melhora muito o relacionamento entre marido e mulher. Uma outra coisa que eu acho que é muito legal é criar um acordo entre o casal de não se discutir problemas de trabalho dentro da vida. Você fala assim, Wagner, isso é impossível. Não é impossível, calma, não é impossível. Eu vou te contar a nossa vida hoje, meu caso específico, tá certo? E você vai entender que isso não é impossível. Agora, não estou dizendo que não vai rolar assuntos sobre trabalho, sobre mercado, sobre economia, não é isso.
sobre ideias, não é isso. É sobre problemas que estão rolando. Então, como a reunião é toda segunda-feira, se de repente está rolando uma confusão, eu falei, cara, vamos anotar isso, vamos discutir segunda? Ah, Wagner, nem todo mundo tem maturidade para isso. É verdade. E tem as discussões não verbais também, né? Tem. Que é tipo Agora, só fechar a cara e... Pois é. Isso, cara, é um problema. Por quê? Porque quando um casal não sabe gerenciar isso, tudo vira uma coisa só. Problema vira uma coisa só. A vida íntima do casal vira uma coisa só. Os filhos viram uma coisa só. Problema dentro de casa vira uma coisa só. Relacionamento com todo mundo vira um grande bolo. E aí, às vezes, você está discutindo sobre uma compra, sobre uma comida que não gostou, já resgata alguma coisa lá do trabalho e começa a vomitar em cima. Então, não é fácil. Como ter maturidade para chegar nesse ponto? Não Beleza. é fácil. O lance da reunião eu acho que ajuda muito. Ajuda, É tipo, diminui cara, o problema. Não resolve. O que vai resolver é que ambos precisam ter maturidade para isso. Então, a regra é: define atribuições para cada um. Define metas de cada área e deixa a pessoa trabalhar. Deixa a pessoa trabalhar. Ah, mas vai dar errado. Cara, vai dar errado com você também, se você tivesse feito. Que ninguém tem a fórmula mágica. Pode fazer uma opção de coisa, deu certo com Joaquim, não deu certo com Pedro. É a mesma coisa? É, mas são negócios diferentes. São épocas diferentes, tá certo? Agora, quando eu faço a reunião toda segunda-feira, eu corrijo rota. Então, essa reunião na primeira vez que você fizer vai levar 2 horas. Cara, na quarta vez, leva 20 minutos. Por quê? Porque todo mundo já entendeu. Vai para a reunião já preparada. E tem que ter a pessoa, normalmente dos dois, um tem mais essa maturidade empresarial. Entende a necessidade. Não é que é melhor do que o outro. Só que tem uma maturidade maior que pode ser responsável por organizar melhor essa reunião. Então, não é só teoria, funciona mesmo, tá certo? Wagner, funciona sempre? De jeito nenhum. E aí eu vou te contar o que acontece comigo, para você entender que é casa de ferreiro de espeto de pau. Então, durante anos, eu fui, como todo mundo já sabe, eu tive lojas, fiz uma opção de coisa. De anos para cá, de 15 anos para cá, eu montei essa empresa de consultoria, que é a Avenir Consultoria. Então eu tenho um segmento empresarial que presta serviço. Na época, eu tinha uma indústria de confecção junto com a minha mulher. E a gente tinha muitas dificuldades, muitas. Principalmente quando em 2005 a gente ficou endividado. Porque já não é fácil quando tem dinheiro no caixa. Quando junta a dívida, aquilo que era difícil fica insuportável. Chegou a ter quantos funcionários somando? Cara, eu cheguei a ter quase 40. Então eram 6 lojas, então era muita gente. E quando você está num clima de dívidas, cara, é muito difícil. Mas é importante que você resolva. Na minha vida pessoal, eu não consegui fazer isso. Por quê? Porque eu não consegui equilibrar isso. Então não é uma coisa que funciona sempre. Mas, Wagner, você já faz isso em muitas empresas? Cara, em muitas empresas e funciona muito bem. A gente até já relatou aqui num vídeo de um pessoal de escapamento que são 2 irmãos que tinham maior dificuldade. Muita discussão. E hoje eles têm harmonia perfeita. Mas é harmonia profissional. Eles pensam 100% diferentes. Cada um tem um comportamento. Mas dentro da empresa eles entenderam esse respeito e funciona. Cara, eu tenho centenas de casos desses, mas comigo não funcionou. O que eu decidi? E aí eu tinha que escolher entre uma coisa e outra. Então, o que eu decidi? Eu decidi sair da empresa. Para preservar meu casamento hoje, que dura aí 20, vai para 22 anos, eu preservei meu casamento. E eu saí da empresa para montar isso. E hoje a gestão é inteiramente dela. Mas, Wagner, você como consultor, presta a consultoria para lá? Não consigo. Primeiro porque toda vez que eu tentei depois, gerou um ruído grande na minha vida pessoal. Mas eu tinha uma outra alternativa e eu busquei essa alternativa. Então hoje a gente conversa, né? Eu dou sugestões, eu participo, indico, mas a responsabilidade, o problema, o sucesso ou o fracasso é 100% dela. Quando ela me pede alguma opinião, quando ela me diz assim, eu digo para ela, olha, eu não faria isso. Mas eu aprendi a respeitar muito o negócio que hoje é dela. Então nem sempre isso funciona. Mas, cara, quando funciona, é perfeito. Porque não existe nada melhor
do que você trabalhar num ambiente que é 100% de confiança. Então, é isso. Dá problema, dá trabalho, não é o fim do mundo. Tem um amigo meu que diz assim, olha, para você não ter problema com família, só no porta-retrato. Porque não tem convívio. Quanto mais convívio, quanto mais convívio, mais problema. Mas também tem mais pontos positivos, tem mais prazer nessa história, entendeu? É normal. Quer não ter problema nenhum com família, em lugar nenhum, é só olhar pro porta-retrato, tem um tio, pô, que legal, gosto dele. Lembra da festa, foi bonita a festa. Agora, você imagina um casal que acorda e dorme e trabalha no mesmo lugar. E o pior nessa história de todos é que, quando o casal não tem essa harmonia, lembra que eu falei das 3 pessoas? Quem sai perdendo de tudo é a pessoa jurídica. Cara, é normal numa situação dessa a empresa se endividar, não ter processos, porque a gente não tem mais o outro ajudando, tem o outro só criticando, só metendo pau, competindo entre si. E todo mundo perde com isso. Ah, Wagner, isso é uma grande ignorância, uma burrice. É, mas o ser humano não é feito só de 100% racionalidade. A gente e tem pessoas que são muito mais emotivas do que a outra. Então, a gente é um conjunto de sensações, de racionalidade, de emoções e tudo mais. Com a maturidade da idade, a gente entende isso. Mas quando você tem 25, 28, 30 anos, cara, com os hormônios pulando, você é intempestivo, você é uma opção de coisa. Então, meu pai sempre falava uma coisa pra mim, é o seguinte, quando você não sabe o que fazer, cara, a melhor coisa é você não fazer nada. Porque se fizer, vai fazer merda. Cara. Então, quando você está naquele momento de crise, que essa pessoa está te gritando com você, cara, você fez isso errado, é por isso que nós estamos nessa merda. Cara, vou fazer uma coisa pra gente? Eu não vou falar nada, deixa eu esfriar a cabeça, que aí depois eu falo. Se falar naquela hora, ninguém perde. E aí o pior nessa história é que uma pessoa jurídica financia a vida de uma família. É marido, mulher, 2 filhos, cachorro, papagaio, é tudo que depende da pessoa jurídica, tudo. Então, eu sempre falo para todo mundo, cara, separa as coisas. Se vocês brigarem, sabe o que vai acontecer? A empresa vai encerrar. Você vai ter dívida, vai ter problema. Não interessa de quem é a culpa. Vai piorar. Mas muito, e rápido. E mais, mata a pessoa jurídica. E não resolve a questão da pessoa física, o relacionamento vai embora. Então, eu tenho casos hoje nessa turma que a gente tem do Azul de Novo, muito difíceis, onde marido e mulher chegaram num ponto crítico. E com o desenvolvimento da metodologia, cara, é inacreditável como eles estão se aproximando. Cada um respeita. Azul de Novo é quase um programa para casais. Cara. Não é para casal. Não é que é para casal. É porque a gente sabe que se não tiver essa harmonia, a empresa morre. Então, o Azul de Novo tem esse compromisso, tirar a empresa do vermelho e colocar ela no Azul de Novo em 90 dias, não é isso? E eu sei que um dos entraves disso é o relacionamento profissional do casal. Eu nunca me meto na vida íntima das pessoas. Mas a minha preocupação é saber o quanto que a pessoa jurídica está perdendo com isso. E eu faço tudo para poder separar as atribuições. Tem dado muito certo. É difícil, um não respeita o outro, normalmente fala assim, olha, eu estou cansado, eu já lido com isso há 1 ano e meio, 2 anos, não tem jeito, eu estou pensando em me separar. Às vezes não tem nada disso. É porque a dívida está encostando, não tem dinheiro para fazer compras, não tem dinheiro para pagar, o colégio do menino está atrasado. Aquilo que era um vento vira um furacão. Às vezes que era um probleminha vira um terremoto. E é o mesmo probleminha, que você se tivesse em outro momento com dinheiro no caixa, estaria muito mais tranquilo. Teria resolvido. Então, nesses momentos, cara, de dificuldade, e eu já relatei isso em vídeos, lá em 2005, quando eu tive, graças a Deus, tanto eu como a minha mulher, a gente teve maturidade para entender isso e conseguimos juntos sair dessa situação. Muito difícil, mas deu certo, porque a gente conseguiu reequilibrar as finanças da empresa, não nos separamos, vivemos hoje, graças a Deus, em harmonia, num momento de respeito. Eu só não consegui criar essa harmonia junto com ela. A gente já tentou de algumas vezes voltar a trabalhar junto. No começo desse ano, por exemplo, eu fiz até uma proposta para isso. Mas eu decidi preservar mesmo
a minha vida pessoal, em detrimento de qualquer problema que tenha com a empresa ou com a minha, porque ela também podia estar me ajudando muito na minha empresa. Mas a gente não conseguiu fazer isso. Então eu optei por esse caminho. Pode ser o caso de alguém? Lógico que pode. Mas tem gente que vai optar pela pessoa jurídica e separa e fica com a empresa. Aí, não tem certo ou errado. Cada um vai ter que decidir. Que outras ações? Beleza, a de separar a atribuição e tal ficou clara e é muito boa. Que outras coisas dá pra fazer? Outra coisa importante. Não dá pra gente ter, e eu falei lá no início, que a maior dificuldade e o grande problema da crise hoje é uma crise de gestão. As pessoas falam assim, Wagner, não é, eu sei fazer. Velho, tem um diagnóstico que a gente faz que são 67 perguntas. Pô, mas... Cara, dá trabalho. Quando a pessoa se depara com tanta coisa que ela precisa ter de conhecimento e o grau de conhecimento, inacreditavelmente a pessoa se deprime. Fala assim, caramba, eu nunca imaginei que eu precisava de tanta coisa. E isso para uma pequena empresa. Não são coisas difíceis. Então... Dá um exemplo. Assim. Por exemplo, gestão de pessoas. Por exemplo, estou aqui lembrando. Gestão de pessoas. Eu conheço muitos empresários que passam a vida inteira brigando pelo comportamento do funcionário. Porque funcionário não veste a camisa. Porque funcionário só quer ganhar o dinheiro, não se compromete. Porque isso... Cara, se você é um empresário e precisa de ter colaboradores, é sua atribuição, vou dizer de novo, é sua atribuição, ou seja, é sua obrigação como empresário motivar e cuidar dessas pessoas. O que o funcionário, o que o empresário quer? Quer um funcionário perfeito, que seja eficiente, que não falte, que se disponha a trabalhar muito e ganhe um salário de merda, que a verdade é essa, porque o cara não quer, e ele usa assim, não, mas é porque eu não posso pagar. Não pode o cacete, porque às vezes o cara tira 15 mil de plorabore e o funcionário dele ganha 1.000 conto. Então, não é que não pode, é porque o cara se coloca numa situação de superioridade ao funcionário. Isso, cara, esse é o primeiro problema. Então, só que o pequeno empresário acha que não. Eu tenho um cliente que ele acha que gerar um emprego para uma pessoa é um favor. E por conta desse favor, o funcionário tem que fazer tudo que ele quer. Trabalhar além mais, não reclamar de hora extra, como se fosse uma máquina. Nunca vai dar certo, nunca. Ainda mais com a internet. Pode ter funcionado há 20 anos atrás, que era um trabalho muito mais escravo do que... Hoje não. Hoje tem gente com 27 anos que está milionário pela internet, com um trabalho bom. Tem moleques de 30 anos que está ganhando 60 mil reais por mês. Coisa que não acontecia há 20 anos. Então, o mercado é outro. Então, qual é a outra coisa, voltando à pergunta, qual é a outra coisa que o casal precisa definir? Quando eu defino as atribuições do cargo, não é do Tiago ou da sua esposa, eu vou definir as atribuições do diretor comercial e para ela do diretor administrativo e financeiro. Vamos imaginar que vocês tenham dividido isso. Não é do Tiago, não é o que o Tiago quer fazer, não é o que ele gosta de fazer, é aquilo que ele tem mais sinergia, que ela tem mais identificação. Então, qual é a outra coisa que precisa ser feita para diminuir esse problema? Se capacitar. Então, a empresa não vive só de boa vontade. Você é um cara que trabalhou a vida inteira na área de desenvolvimento de software, na área de tecnologia, certo? Agora você montou um bar e um restaurante. E juntos, você e a sua mulher decidiram que você vai ficar com a área comercial. Bicho, como é que vende para bar e restaurante? Como é que eu faço a divulgação? Como é que eu atendo? Como é que eu contrato as pessoas? Eu não sei, eu nunca fiz isso. Então, junto dessa divisão de atribuições, tem que ter um planejamento de capacitação a médio prazo. Não é para o mês que vem, mas eu vou enumerar algumas prioridades. Olha, eu não entendo nada disso. Por isso que a gente faz o diagnóstico. Porque no diagnóstico eu ajudo o cara a criar uma prioridade. A dizer para ele, cara, a primeira coisa que você tem que fazer hoje é se capacitar nisso. Cara, existem cursos online, curso pago, curso do Sebrae, tem milhões de coisas que você pode fazer com custo muito baixo. O compartilhamento de conhecimento, cara, se transformou numa coisa muito barata.
Muito. E tem gente muito boa. Você sabe, na internet tem gente muito boa. Tem cursos hoje que você faz a captação, a sua capacitação em programas online de um mês de curso, de 90 dias, que custam R$80, 90. Sabe? Com 70, 100 videoaulas. Que você aprende, que você faz o curso, que você estuda. Ah, Wagner, eu não gosto disso. Ah, eu não gosto. Velho, a empresa não foi feita para você. Você tem que se adaptar à necessidade da empresa e não ao contrário. Então, isso diminui pra caramba o problema. Porque a pessoa não se capacita. E aí acha que o jeito dela é o jeito que tem que ser feito. E não o jeito certo. Às vezes, eu recuso o trabalho. Olha só que maluquice. Às vezes a pessoa vem, faz um contrato de consultoria comigo. Eu entro na empresa. E eu percebo que a pessoa, ela não quer mudar. Ela contratou um profissional que tem o conhecimento, que tem metodologia, que tem experiência e diz para ele, olha, siga por esse caminho. Mas ele falou, não, eu faço isso há 25 anos. Eu quero ir por esse caminho. Então, no fundo, ele não me contratou para mudar a vida dele. Ele me contratou para organizar o caos que ele tem. Eu saio fora. Se o cara não tiver a cabeça aberta, seja o marido ou a mulher, para abrir, para ter a oportunidade de entrar novas metodologias, conceitos, cara, só vai dar problema. Não é que a pessoa faz isso de má fé, mas a pessoa faz isso porque ela não tem acesso a essa informação, não assistiu esse vídeo que eu estou falando. Cara, define as atribuições e diz, junto com essa atribuição, você tem as competências que você precisa desenvolver. Ah, eu sou administrativo e financeiro. Só que eu não entendo nada de finanças. Irmão, essa é a primeira coisa que você tem que desenvolver. O querer e a vontade é o combustível da transformação. Mas sem conhecimento, não adianta se vocês não saírem à vontade. É conhecimento mais a determinação que vai gerar a transformação. E essa é outra coisa que precisa fazer. E, cara, não, entendi, massa. E quanto a, sei lá, você não é um conselheiro de casais, não, mas, cara, qual a importância de, dependendo de ter atividade separada, uma atividade física, alguma coisa assim, cara, precisa muito, muito. Inclusive, dentro lá da metodologia, o segundo capítulo é assim, cuide de você. Bom, ser empresário no nosso país já é um desafio, tá certo? Então, eu costumo dizer o seguinte, para você ser empresário nesse país, você tem que acordar todo dia com tesão, tá certo? Você tem que ser um cara pilhado, turbinado, porque parece que tudo conspira para a coisa dar errada. É o governo, é a quantidade de legislação, é o medo, é a necessidade de, às vezes, você ter que sonegar, a dificuldade, a concorrência, milhões de problemas. Mas, Wagner, no mundo inteiro é assim? É. Em nenhum lugar é diferente disso. Só que a gente acha que, como a gente está lá, o cara primeiro acha que o caso dele é exclusivo. Ah, não, Wagner, sabe o que é? Que no meu segmento é diferente. Velho, eu já atendi todos os segmentos. Todos. Estatística de fechamento de empresa nos Estados Unidos também, velho. É enorme. Fecham muitos. Todo mundo tem dificuldade. Mas, de novo, o problema é gestão. Cara, se você entra numa empresa, você vai abrir um bar e restaurante. Se você não sabe da legislação, o mínimo de informação você precisa ter. Porra, um amigo meu tá tentando abrir um café. Tá tentando abrir um café há 1 ano e meio. E não abre pagando aluguel e não consegue abrir, porque tem legislação disso. Não daqui. Pode, velho. E aí tem que mexer no café, fazer vigilância sanitária, vai 1 ano e meio. Meu irmão, teve um problema aqui com um café num shopping que chama Venâncio, aqui em Brasília, e um café gerou uma intoxicação alimentar numa empresa que era a Eletronorte. Você imagina isso? Por quê? Porque em algum momento ele comercializou um produto, dizem que acha que foi isso, que é uma maionese que todo mundo amava, que ele fazia lá dentro, porque o cara é chefe. Então, cara, existe responsabilidade com o outro. Você imagina o dano que isso causou numa empresa, porque era tanta gente que comia lá e ele entregava que ferrou com todo mundo. Agora,
não é só a boa vontade. Tem que ter legislação, tem que ter controle. Você acha que é só aqui que é difícil? Vai tentar abrir um café lá na Europa, vai tentar abrir nos Estados Unidos para tu ver. É fácil de abrir, mas tem que ter fiscalização, porque você vende comida para outras pessoas. Você tem uma responsabilidade com o outro enorme. E tudo pode dar problema. Faltou falar do cuidar de você, que a gente começou e foi pro outro lado. Então, voltando à história do cuidar de você, né? De ter momentos separados. Então, é muito difícil. No momento de instabilidade, no momento de crise, no momento de endividamento, a gente é ser humano, não é uma máquina que você desliga e não tem mais sentimento, você é racional. Algumas pessoas até conseguem mesmo, são poucas. Mas a grande maioria se afeta muito com aqueles problemas de endividamento, com problemas de relacionamento, e cara, e tudo vira um bolo. Então, o que é mais importante nesse momento? Eu sei que lembra que o objetivo final é tirar a empresa do vermelho e colocar ela no azul em 90 dias. Se eu não promover um cuidado com aquele ser humano, eu não consigo chegar lá. Por mais que a empresa seja viável, por mais que eu saiba de todas as técnicas, por mais que eu saiba disso tudo, eu não vou conseguir chegar lá. Porque a pessoa, ela não consegue ter foco, ela não consegue, ela se dispersa, ela tem outros problemas. E uma das maneiras de se fazer isso, e normalmente quando a pessoa está nisso, ela está endividada, ela está sem dinheiro, ela está com problema de desequilíbrio financeiro, então ela não tem dinheiro sobrando. Fala, contrata um psicólogo, paga lá R$200 por consulta que você vai... Cara, não adianta, porque a pessoa não tem a grana. Então, o que eu sempre recomendo? Pega de manhã cedo, bota um short, bota um tênis, vai caminhar. Sabe, naquele momento de caminhada, sozinho, nada, né, cara, você reflete sobre tudo aquilo que a gente aprendeu dentro da plataforma, né, na metodologia Azul de Novo, muitos vídeos que a gente compartilha. Você reflete sobre aquilo que você tem que fazer, as atribuições que você tem que fazer. Você reflete o quanto que você pode melhorar nesse relacionamento. É um momento que você tem para você. Sabe? Longe da empresa, longe da mulher, longe de menino gritando, longe de tudo. E é um momento que, fisicamente, você gera uma endorfina, gera um hormônio da felicidade, de esperança. E isso, cara, é a gasolina da transformação. É um conjunto de muitas coisas. Não adianta só você ter a técnica ou o conhecimento se você não tem um equilíbrio emocional para colocar isso em funcionamento. Tanto é que um dos grandes diferenciais dessa metodologia do de novo, que eu falo para todo cliente, é que eu pego na mão, como eu sei que isso vai acontecer, eu pego na mão e a gente faz junto. Para ele não desgarrar. E não é que ele não quer. Ninguém que entra numa academia, fiz lá um contrato numa academia, paguei lá 12 meses, cara, mandei 12 cheques pro cara, beleza? 3 meses depois eu abandono. Wagner, é porque a pessoa não quer. Lógico que quer. Porque senão ela não tinha saído do trabalho, tinha ido lá, escutado todo o blá 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 do vendedor, feito o cheque, criado toda a esperança. É porque em algum momento não teve ninguém para poder pegar na minha mão e não deixar eu desistir. Porque o fácil é desistir. Por isso que diz que o sucesso é feito para poucos. Então, será que você pode perguntar de o que eu faço... Gente, deu um pânico aqui com o negócio. Nem sei... Essa porcaria sempre dá esse... Alguma palavra que eu falo desperta o Google no meio. Então, precisa ter esse equilíbrio. Então, para eu chegar na transformação que efetivamente é o programa, né, a nossa proposta do Azul de Novo, de 90 dias, tirar do vermelho para o azul, além de todos os conteúdos que eu sei que precisam ser colocados, além da individualidade que eu tenho no trabalho de cada uma da necessidade, tem esse trabalho que é determinante, que é comportamental. E essa semana eu até gravei um vídeo, porque às vezes você não consegue, né? Eu até gravei um vídeo de desabafo nisso, porque a gente perdeu um cliente desse, que estava super empolgado no meio, mas que infelizmente o casal não conseguiu harmonizar o mínimo necessário para ele dar seguimento. Então, desistiram da empresa, fecharam a empresa, e era uma empresa viável, com pouco endividamento, fácil de ser, a gente já tinha uma estratégia para isso, só que psicologicamente o casal não conseguiu vencer essa barreira. O que eles fizeram?
abandonaram. Desistiram, disse que iam fechar a empresa. Acontece isso? Acontece. Então, o sucesso é feito para poucos. É mesmo, é difícil. Você sabe disso. A gente está aqui há quanto tempo? E é difícil. Então não é fácil. Agora, perseverando, com conhecimento, com acompanhamento, com gente pegando na mão, a gente chega lá. Chega, e chega mesmo. Agora é engraçado, quando a pessoa passa dessa fase e consegue harmonizar o mínimo necessário, quando a empresa vai tendo os resultados positivos, muita coisa ao longo dos 90 dias, a gente vai resolvendo. Aí volta pra lua de mel. Cara, volta pra lua de mel em uma semana, cara. É muito legal isso. Sabe por quê? Porque a pessoa vê que tem solução. A pessoa vê que o outro está mudando. Então, minha mãe fala sempre uma coisa, né? Que você muda por dois caminhos, ou pelo amor ou pela dor. Às vezes a dor faz com que você descubra um ponto que você nem sabia que era possível de ser feito. E aí você supera aquilo. E aí você vê empresas que descobrem os problemas, que eu sempre uso aquela história do furo na bacia, né? Então a gente vai descobrindo cada um que está drenando e a gente vai tapando o buraco. E aí quando chega lá na frente, a pessoa se empodera de toda uma energia, de toda uma vontade de transformar. Porque ela entendeu por que ela está naquele problema. Cara, a dívida vira uma coisa pequena. A pessoa sabe que é capaz. E é esse estímulo emocional que é a gasolina de uma penúltima fase do programa, que é o plano de ação. Que é você arregaçar as mangas e colocar tudo que a gente planejou em execução. Contratar melhor, demitir aquele vagabundo que não quer trabalhar, de fazer as coisas mesmo. Então vamos lá. Eu falei dos problemas, né? Falei daquilo que precisava ter, falei de pessoas que efetivamente não deram certo. Contei meu caso específico, né? Que realmente hoje é assim que funciona. Mas tem casos que funcionam mesmo, né? Esses dois irmãos que trabalham numa empresa, por exemplo, eu tinha, que já deu até um testemunho pra gente, eu tinha uma realidade que era assim, um era mais velho, é mais velho do que o outro, e esse mais novo era um playboyzão, entendeu? O cara é gente boa, cara, uma família top, tudo de melhor que existe numa pessoa ele tem. Só que, cara, estava numa juventude incrível, queria muita farra e não tinha dedicação. E o outro irmão já estava no outro estágio. Então eles tinham muita dificuldade. E o irmão mais velho não conseguia tocar tudo sozinho. Precisava do outro irmão, de toda a natureza. Porque quando você tem uma empresa que não tem processos muito claros, você precisa de pessoa de confiança. Vou falar de novo. A confiança ela é determinante quando a empresa não tem processos definidos. E aí eu preciso de confiança, porque como não tem processo, não tem controles, você pode me roubar, você pode fazer alguma coisa errada e aí eu preciso ter confiança. Quando você tem uma empresa que é organizada, estruturada, baseada em processos e esses processos têm ponto de controle, eu não preciso de confiança, eu preciso de capacidade técnica. O ideal seria que eu tenha as duas, né? Seria o ideal. Então, no caso deles, eles não tinham a organização necessária. Cara, em algum momento, acho que depois do trabalho, acho que o que gerou para eles o maior benefício da consultoria foi essa mudança de comportamento dos dois, principalmente do mais novo. Mas como eles tinham o conhecimento e toda a tecnologia que a gente foi passando para eles, faltava essa mudança de comportamento. E no momento que a gente trabalhou isso, cara, a velocidade de crescimento da empresa fez assim, eles estavam assim, morro abaixo. Daqui a pouco fez assim, ó. E eles ganharam eficiência, ganharam dinheiro, que o endividamento que eles tinham enorme, em 18 meses, eles conseguiram pagar. Ah, Wagner, cara, eles se dedicaram. Cada um dividiu tarefa, fez tudo. Então funciona. E muitas vezes só é questão de mudar a postura. É só comportamento. Eu tenho outro caso de uma padaria aqui perto de casa, aqui na 104, que era... Não é barata, não. Não. Que era ele, a mãe e um irmão. E eles tinham muito problema, porque um dos irmãos realmente não queria trabalhar. Mas tinha muitos outros problemas, ele precisava do dinheiro da empresa, não tinha muita capacitação, não fez faculdade. E qual foi a estratégia que a gente desenhou?
O irmão, que era esse que era improdutivo, ele ia ficar em casa recebendo uma retirada de lucro. Pronto, eliminamos esse problema. Porque a gente não conseguia dividir tarefas, porque na divisão de tarefas ele não cumpria a parte dele e a empresa ficava manca. Então o que a gente fez? Dos 3, a gente dividiu entre um irmão e a mãe. Pronto. Assumiu o problema, pagou para o cara ficar em casa. Sabe o que aconteceu? A empresa funcionou. Então, em algum momento, esse irmão que está em casa, ou ele não vai mudar, tá certo? Ou em algum momento ele vai mudar. Mas a empresa não tinha tempo para esperar isso acontecer. Por mais revolta que tenha acontecido no início, porque era horrível pagar para um irmão e ele ficar parado em casa, foi a melhor coisa que aconteceu. E como é que eles decidiram que era melhor? Porque a empresa saiu de um atendimento e fez assim, ó. E aí todo mundo ganhou dinheiro. Ele continuava ganhando o valor dele fixo, que era o mínimo. E todos 2 tinham distribuição de lucro. Então todo mundo ganhou. Eles entenderam isso, não era o melhor cenário? Não, o cenário ideal era que o irmão fosse competente, trabalhasse. Mas entre o ideal e o possível, eles ficaram com o possível. Então funciona também. Então, e eu tenho vários outros casos de marido e mulher. Eu tenho um caso, por exemplo, de um cliente que ele era profissional da área de ensino. Ele era professor universitário. E a mulher tinha uma empresa de scrapbook. Já viu essas coisas de fazer caderno, de fazer coisa diferente, agenda? E era um negócio muito legal. No início, a mulher tomava aquilo como hobby. E o marido queria que ela fosse uma executiva. Então eles tinham muitas dificuldades, muitas. E ele tinha um outro emprego, sabe? Então, durante o trabalho de consultoria, o que eu fiz ele entender? Cara, deixa ela fazer do jeito dela. Só que faz o seguinte, para de botar dinheiro para financiar. Então, em acordo, eu dei essa sugestão. É lógico que a mulher, no início, bate no peito e fala assim, tudo bem, eu não preciso. Mas é óbvio que passou um aperto louco. Mas a dor fez com que ela se organizasse. Então o marido aceitou isso, preservou, saiu fora, continuou dando aula na faculdade, não se envolvia, não colocava mais dinheiro lá dentro e ela passou a ter que viver do próprio trabalho. Não tinha mais a fonte de receita. E aí o que aconteceu? Os 2 viveram muito melhor e ela descobriu que ela era muito mais competente para fazer as coisas do que ela imaginava. Que tinha habilidades muito maiores do que ela mesma nunca imaginou, porque ela estava sempre encostada no marido, na sombra do marido. E ela vestiu aquele negócio de executiva, cara, começou a abrir aulas, turnas, trabalhava pra caramba, e ela amava aquilo, ama, né? Faz tempo que eu não a vejo, mas a paixão que ela tinha era contaminante, sabe? Então ela abriu aulas de tarde, de manhã, e ela começou a ter resultado. Sabe o que aconteceu? Ela passou a ter renda que ela não tinha antes. E o marido, a família passou a ter uma renda extra de sucesso. Isso é outro caso, onde o casal, nesse caso, se separou e a pessoa mudou de comportamento. Então, Tiago, tem dezenas de outros casos que deram certo. E tem casos que efetivamente deu errado. Então, não tem regra. Como a gente lida com o comportamento humano, cara, não tem padrão, não tem receita de bolo, faça isso e isso que dá certo. Ah, porque o fulano fez e deu certo. Cara, o que ele fez e deu certo pode não funcionar contigo. E necessariamente nem você sabe exatamente o que ele fez. Porque num relacionamento de casal, ninguém sabe o que rola de fato. A gente acha que sabe. No fundo, é isso. Não tem nenhuma receita. O que é o importante a pessoa fazer? Buscar o menor atrito possível. Eu dei aqui algumas sugestões de regra que eu aplico quando eu faço a consultoria e que eu aplico quando a pessoa está dentro do programa da metodologia Azul de Novo. Nessa metodologia, quando é uma empresa que tem um casal, o segundo módulo é esse. E é um momento que dá muita discussão, bate-boca, que a gente tem que estar próximo. E eu consigo, junto com eles, chegar nessa harmonia. Porque os 2, comigo, os 3, né? Tem um único objetivo, que é colocar a empresa no azul de novo. Então, esse propósito faz com que a gente una forças. Elimine um pouco das discussões
E com alguma tecnologia, alguma técnica, eu diminuo o atrito entre eles. E foque no que precisa, né? E aí, quando os resultados começam a aparecer, cara, você só vê tudo melhorando, sabe? Tudo melhorando. Então vamos lá. Se você está agora nessa situação de briga, de uma empresa no vermelho, com briga, com tudo, tá certo? O que você tem que fazer hoje? A primeira coisa que você tem que fazer hoje é levantar as informações. Quando você não tem as informações, você briga por opinião e não pelos fatos. E aí é o seu jeito de pensar que discorda do meu. E eu não preciso pensar igual a você. Eu preciso ter como sócio o mesmo objetivo. O pensar diferente é muito produtivo se a gente souber lidar com isso. Então a primeira coisa é: levante os dados. Descubra quanto que você está devendo, para você não imaginar, a gente deve... Não, levanta, apura. Levanta os dados históricos de venda, do que a gente tem, levanta tudo que você precisa de endividamento, de gastos que você tem com a empresa e de panorâmica de venda. Assim, quanto que eu vendi, quantas peças eu vendi, quantas vendas foram feitas nos últimos anos. Para que isso? Para eu sair daquele ambiente de opinião para um ambiente profissional dos fatos. Essa é a primeira coisa que precisa ser feita. Nisso daí, eu já elimino muito problema. Muito ruim. De cara. Porque não é minha opinião. Se a gente está mal, eu posso até ter escolhido caminhos errados. Posso. Como ser humano, como empresário, a gente não acerta tudo. Todo negócio tem um risco. Mas como eu tenho os dados, velho, o trabalho agora é Em esse. cima do dado. Pronto. É fato. Então, eu tenho aquilo. Beleza. Esse é um panorama que é um fato. Não depende de opinião, não depende de nada. Segundo passo. Vamos dividir as atribuições para a gente poder sair dessa situação. Vamos discutir aqui qual é a sua opinião para a gente resolver cada problema que a gente acha que tem. Ah, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. Como é que a gente poderia fazer? Ah, eu posso fazer de um jeito, eu posso fazer de outro. Então a gente tem aqui vários caminhos, mas a gente quer a mesma coisa. Ah, eu não concordo com isso. Beleza, vamos anotar todas as opiniões? Vamos. Vamos decidir dessas qual é a que a gente pode fazer diante do dinheiro que a gente tem? Então, às vezes você tem uma ideia maravilhosa. Ela é ótima. Ia resolver todos os problemas. Vai te custar R$3.000. Eu não tenho esse dinheiro. Então não adianta a gente ficar no campo das suposições. Ah, mas se eu tivesse... Meu irmão, não adianta o ser. Então, como eu tenho dados, não tem mais o bate-papo. Então, desenhei os fatos. Discutimos e conversamos sobre várias ações que a gente vai fazer para poder resolver esse panorama. Depois é dividir tarefas, aquilo que você vai fazer e aquilo que eu vou fazer, para que a gente possa fazer mais coisas no menor prazo possível, para que o resultado apareça no caixa. Essa é a coisa que é o passo a passo que a gente tem que fazer. Que é o passo a passo que eu uso dentro da metodologia Azul de novo. Certo. É a mesma coisa. Serve para casado, solteiro? Serve para qualquer pessoa. Quando é casado, isso é mais ainda. Porque a gente precisa trabalhar num ambiente... Ah, mas Wagner, eu não tenho as informações. E esse é um fato muito curioso. Rapidão, eu tô fudido, velho. 10 mil eu tenho uma consultoria para dar. Tem que encerrar em Então, um tchau. minuto, velho. Então, ou foca só no Wagner no final. Não. Então vamos embora. Eu também tenho que ir embora. Vamos nessa. Só para encerrar, que eu sei que você tem horário. E eu falo pra caramba. Cara, é isso. Desenha os fatos, tá certo? Apura isso. Discute com a pessoa, de preferência com a pessoa e com seus funcionários, o que pode ser feito e distribui a tarefas para cada um deles fazer. E pronto. E aí, Claro. cada um colocando disso. Isso é o que resolve. O resto, bicho, é bate-boca. E ninguém chega a lugar nenhum. E mistura o problema De tudo. casa, um Cama, trabalho, marido, sexo, dinheiro, filho, choro, problema, sogra, tudo junto no mesmo balaio. É o mesmo bolo. Se você não separar, quem perde é a empresa. É só isso, só ela quem perde. E ela acaba. Porque o casal pode acabar o relacionamento, mas você está vivo e sua mulher está viva. A empresa não, ela fecha as portas. Ela falha, ela morre. Fecha e ainda pode comprometer a vida pessoal pro resto da vida, né? É isso que tem que fazer, velho. Simples, rápido, direto.
Valeu, vai. Bom, sempre é bom eles bater papo. Ô, velho, tem que ir.